O ministro Alexandre de Moraes encerrou o mandato dele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Antes, ele era a autoridade responsável pelas eleições. Agora, ele é um retrato na parede. Hoje é ter essa satisfação da ministra Carmen de encerrar o meu retrato que ela escolheu. Eu não tinha nem visto. É um retrato ainda, tamanha confiança que eu tenho na ministra Carmen para a escolha da fotografia. Mas não é só uma imagem que ele tem que escolher quando sai do TSE. Ele também tem que escolher as palavras. E uma palavra chamou a atenção: inimigos. Alexandre de Moraes, que é famoso ele mesmo por ter muitos inimigos, diz que as eleições brasileiras também têm lá os seus desafetos. Esse Tribunal Superior Eleitoral deu mostras nas sucessivas presidências, deu mostra de que só tem uma missão, a grande missão de realizar as eleições, de mostrar ao povo brasileiro que aqueles que a maioria da população escolhe serão diplomados, serão empossados e governarão no prazo que a Constituição estabelece, até que novas eleições venham. É um princípio inflexível do Poder Judiciário, é um princípio inflexível da Justiça Eleitoral, defender o Estado democrático de direito. Pouco importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. A saída do Alexandre de Moraes abre espaço para uma pergunta: quem vai estar no TSE durante a eleição de 2026? Quem vai organizar a votação que vai escolher o próximo presidente do Brasil? Tem tudo para ser um ministro indicado pelo Bolsonaro. E aqui você vai entender por quê. Antes de escolher o próximo presidente em 2026, o Brasil ainda tem que votar para prefeito e vereador em 2024. E com a saída do Alexandre de Moraes, quem assume o TSE agora é a ministra Carmen Lúcia. Vai ser dela a responsabilidade pelas eleições municipais do ano que vem. E ela vai até mais longe que o Alexandre de Moraes nos discursos. Ele fala em inimigos, sem nomear ninguém. E ela também não nomeia os inimigos, mas pelo menos conceitua. Diz que os inimigos são o vírus antidemocrático ou o algoritmo do ódio. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. A escolha dessas palavras, algoritmo do ódio, vírus antidemocrático, é uma escolha que coloca o discurso de posse da Carmen Lúcia como uma espécie de sequência do discurso de posse que o Alexandre de Moraes fez quando ele chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. Naquela ocasião, ele prometeu punir quem usasse o covarde anonimato das redes sociais para atentar contra a eleição. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news.
E essa promessa de punição tem continuidade agora com a Carmen Lúcia. Acontece que a saída do Alexandre de Moraes também resultou na ascensão de ministros que foram indicados pelo Bolsonaro. O ministro André Mendonça passou a integrar o Tribunal Superior Eleitoral como membro efetivo, ocupando a vaga que foi deixada pelo Alexandre de Moraes. Já a vice-presidência do TSE fica nas mãos do Cássio Nunes Marques. E ele tem tudo para ser o próximo presidente do TSE depois da Carmen Lúcia na eleição presidencial de 2026. E aqui convém explicar: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é escolhido numa votação entre os ministros do STF. Acontece que tem a tradição, uma coisa que o STF leva muito a sério, e a tradição estabelece que o ministro mais antigo, que ainda não presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, deve ter prioridade na escolha. Na Carta Capital, STF reconduz Cássio para mais 2 anos como titular do TSE. Aqui a gente vai perceber que o Cássio Nunes Marques, presidente do TSE em 2026, é uma coisa dada como certa no noticiário brasileiro. Atual vice-presidente do TSE, Cássio assumirá a presidência no final de agosto de 2026, como sucessor da ministra Carmen Lúcia. Ele estará à frente da corte, portanto, durante as eleições gerais do ano que vem. E se a tradição do STF já faz todo mundo ter certeza de que é ele que vai mandar no TSE, resta saber como ele iria se comportar no O Globo. Próximo presidente do TSE, Nunes Marques, se aproxima de Lula e preocupa bolsonaristas. E aqui vai ficar parecendo que o ministro está usando essa perspectiva aí de presidir o Tribunal Superior Eleitoral para conseguir um ou outro favor no Palácio do Planalto. A aproximação com o Palácio do Planalto já rendeu conversas ao pé do ouvido com o presidente Lula e o aumento da influência em tribunais federais, onde o Nunes Marques emplacou aliados. As escolhas, ao final, são feitas pelo presidente da República. Na última leva de desembargadores escolhidos por Lula para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, corte da qual Nunes Marques é oriundo, o ministro emplacou o juiz João Carlos Maier Soares. O tribunal reúne processos relativos à maior parte dos estados do país. E essa reportagem tem outros relatos da aproximação entre o Cássio Nunes Marques e o Lula. Há relatos de ligações telefônicas amigáveis, jantares e, claro, outras indicações também. Acontece que durante essa aproximação entre um jantar e uma ligação telefônica do Lula, o Nunes Marques votou contra a decisão que deixou o Bolsonaro inelegível. Então, naturalmente, ficam muitas dúvidas sobre como seria a presidência dele à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Dúvida e preocupação, já que, como disse lá Carmen Lúcia, a democracia se faz todo dia. A vida e a democracia se faz todo dia. E nós é que fazemos, e nós é que garantimos, todas nós, cidadãs, todos os cidadãos, para que esta democracia nunca seja fragilizada, porque já houve sofrimentos excessivos do povo brasileiro e para o povo brasileiro, que o povo não merece que não tenha, senão pessoas como os juízes, que a maneira do ministro Alexandre honram a Constituição brasileira, honram a história do povo brasileiro, do melhor do povo brasileiro, aquele que quer ter as suas liberdades, os seus direitos fundamentais devidamente respeitados, o primeiro dos quais é o dever-direito de solidarizar-se com a sociedade, de poder votar livremente e ser votado, e não se deixar ser mais uma vez enganado, como tantas vezes tem sido, quer por tecnologias, quer por novas formas de coronelismo, que pode ser digital, mas que são formas de algemar as liberdades. A Justiça Eleitoral continua atenta, trabalhando e seguindo exemplos, como os ministros de sempre do Supremo Tribunal Federal, os ministros de hoje do Supremo Tribunal Federal, muitos dos quais aqui presentes já passaram e já presidiram essa casa, e que são exemplos para nós que estamos hoje e para os que vierem depois de nós. É líquido e certo que as eleições de 2026 vão enfrentar todos os mesmos problemas da anterior. Fake news em massa nas redes sociais, financiamentos suspeitos, talvez um ou outro candidato debatendo na rua com uma arma na mão, vai saber. Sem falar em novas tecnologias, como a inteligência artificial, que são uma ferramenta poderosa para quem quer mentir com fins políticos.
Então a gente já sabe que a eleição de 2026 vai ter todo tipo de problema. Como o judiciário brasileiro vai reagir a tudo isso? É uma dúvida ruim de se ter nesse momento, mas tem uma outra dúvida bem pior. Será que o judiciário brasileiro vai reagir? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Espero chegar na eleição de 2026 um pouco mais estruturado para fazer aqui nesse humilde canalzinho a melhor cobertura possível, com resumos de todos os debates e acompanhamento dos fatos diários, num formato de vídeo tipo esse aqui, parecido com esse aqui, talvez até esse aqui mesmo, não sei como vai ser. Se quiser saber como vai ser, se inscreve aí pra gente ficar bem pertinho um do outro e não se perder nesse caminho que nos leva até lá. E claro, né, o Uber do conteúdo também agradece a sua gorjeta. Nesse aplicativo aqui a gorjeta vem com o botão valeu demais, mas como sempre, é só se você quiser. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu!